cursistas! Aqui é a professora Camila. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de Informática na Educação. Nessa videoaula, que corresponde à segunda unidade da nossa disciplina, que relaciona-se à formação e papel docente frente à informática na educação, vamos tratar inicialmente sobre alguns elementos da profissão docente, pontuando em seguida os conceitos de formação. Depois, aprofunda algumas questões pertinentes sobre a formação do professor no campo da informática na educação. E, por último, ressalto a relação entre o computador e o papel docente. O objetivo é que nessa videoaula vocês possam compreender a relevância da formação e papel docente diante da informática na educação. Especialmente sobre a profissão docente, para autores como Libânio, o professor é um profissional cuja atividade principal é o ensino. Então, é nesse sentido que existe um quadro de referência teórico, prático, que vai possibilitar ao professor exercer a sua profissão. É dessa articulação entre teoria e prática, cursistas, que o professor vai poder exercer a sua praxis pedagógica. A praxis pedagógica, ela se realiza dessa inseparabilidade entre teoria e prática, e ela proporciona a transformação de atuação desse professor. Mas, é claro, existem muitos desafios e entraves a serem enfrentados pelo professor para que ele exerça essa praxis pedagógica. Por isso, proponho que vocês reflitam sobre a seguinte constatação: a prática precisa ter relação com a teoria e vice-versa. Por quê? Porque o saber docente não é formado apenas pela prática, é também na teoria que buscamos nos aprofundar e problematizar a nossa realidade, direcionando novas práticas. Com esse entendimento, é preciso chamar a atenção de vocês para a profissionalidade docente. E o que seria essa profissionalidade? Nada mais é do que o conjunto de requisitos profissionais que tornam o indivíduo um professor. E dessa constatação, entende-se que a profissionalidade docente envolve dois pontos: a profissionalização e o profissionalismo. E o que seria essa profissionalização? Ela se refere às condições de trabalho e de formação inicial e continuada do professor, que garantem um exercício profissional de qualidade. Já o profissionalismo se refere aos deveres e responsabilidades que constituem a especificidade de ser professor e também ao comportamento ético e político que envolve a sua prática profissional. Agora, sobre os conceitos de formação inicial e formação continuada, é preciso esclarecer que a formação inicial é o ensino de conhecimentos teóricos e práticos que são destinados à formação profissional. Já a formação continuada seria o prolongamento dessa formação inicial, visando ao aperfeiçoamento profissional. Mas esse aperfeiçoamento não se refere apenas ao campo teórico e prático no contexto de trabalho do professor. Ele também se refere à apropriação da cultura geral, algo que vai além do seu exercício profissional, porque diz respeito à sua atuação na sociedade. Diante dessas definições e esclarecimentos iniciais, chega-se a um ponto bem interessante, de que devido às intensas transformações econômicas, sociais, políticas e culturais que vivenciamos na sociedade e no mundo, de fato não podemos fechar os olhos para as novas exigências e demandas educacionais, que solicitam um novo perfil e papel do professor para que ele se torne cada vez mais um profissional reflexivo e crítico. Agora, levando em consideração a especificidade da profissão docente e a relevância da sua formação, convido vocês a refletirem sobre a formação no campo da informática na educação. Para isso, é interessante lançar alguns questionamentos iniciais, como que desafios ou limites podemos encontrar, que possibilidades
temos com essa formação? Ao final, convido vocês a responderem a estes questionamentos. Até aqui, cursistas, vocês puderam compreender que para utilizar ferramentas da informática com recurso pedagógico, o professor necessita de uma formação adequada. Essa preparação do professor pode ser oferecida na sua formação inicial e pode se estender na sua formação continuada. Mas que perspectivas revela a formação nesse campo da informática na educação? Eu trago aqui algumas dessas perspectivas. Com essa formação, o professor tem a chance de articular as tecnologias da informática na educação com a sua ação pedagógica. Dessa forma, ele consegue planejar com mais segurança e criatividade a sua prática. É nessa direção que o professor ele vai poder utilizar as ferramentas da informática como apoio para realizar suas atividades e práticas. Assim, essas ferramentas se tornam importantes aliadas para desenvolver o seu trabalho. Interessante dizer que houve ao longo da história educacional brasileira alguns projetos e programas com essa proposta de formação na área da informática na educação. E quais foram eles? Eu destaco para vocês 3 bem relevantes: o projeto Educom, o Proninf e o Proinfo. Esses foram pioneiros no campo da informática na educação no Brasil, mas caso busquem se aprofundar a respeito desses programas, sugiro que leiam um texto indicado presente na plataforma. Ainda sobre o tema, seria interessante que vocês pesquisassem outras políticas de formação de professores no campo da informática na educação no contexto brasileiro. O projeto Educação com Computadores, projeto Educom, foi o primeiro projeto público a tratar da informática educacional no Brasil. As diretrizes para a implantação desse projeto foram elaboradas a partir de 2 seminários, um realizado em 1981 e outro em 1982, na Universidade de Brasília e na Universidade Federal do Maranhão. No texto base da Unidade 1, vocês podem rever a discussão desses seminários, mas esse projeto, como destaco a seguir, consistia na implantação de centros piloto em universidades públicas, voltadas para quê? Para a pesquisa no uso de informática educacional, para a capacitação de recursos humanos na área e para a criação de subsídios voltados para a elaboração de políticas públicas nesse setor. Esse projeto tão importante forneceu as bases para a estruturação de outro mais completo e amplo, o Proninf. O Programa Nacional de Informática Educativa, o Proninf, já foi lançado em 1989 pelo governo federal e o seu principal objetivo era desenvolver a informática educativa no Brasil, através de projetos e atividades apoiadas principalmente em quê? Numa fundamentação teórica sólida e atualizada, que promovesse a unidade política, técnica e científica dos alunos. Já o Programa Nacional de Tecnologia Educacional, o Proinfo, foi criado em 1997 e é praticamente uma releitura do projeto Proninf. Seu foco era a criação de núcleos de tecnologias educacionais em todos os estados do país, compostos por professores capacitados que serviriam de multiplicadores. Mas multiplicadores de quê? Para auxiliar as escolas públicas de ensino fundamental e médio em todas as fases do processo de incorporação das TICs. Como meta desse programa, ainda destaco que ele buscou a criação de uma nova ecologia cognitiva no ambiente escolar. Além disso, o seu foco era uma educação voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico, visando educar para a cidadania global numa sociedade tecnologicamente desenvolvida. Para mais informações a respeito do Proinfo, convido vocês cursistas a acessarem o link do programa no site do MEC. Importante perceber que a partir desses projetos e programas
temos novas formas de trabalho a serem incorporadas pelo professor. Como possibilidades, ele terá a oportunidade, com o uso das ferramentas da informática, de promover uma aprendizagem favorável à pesquisa, permitindo que o aluno torne-se capaz de realizar simulações e antecipações. O professor pode promover também, com isso, a validação de ideias prévias dos alunos, auxiliando-os também na experimentação e na criação de soluções. Assim, novas formas de representação mental podem ocorrer com o auxílio do computador. Diante disso, nós chegamos a uma importante reflexão de que não basta que o professor apenas saiba utilizar o computador. É preciso uma formação adequada nesse sentido, além de políticas públicas destinadas à informática na educação, que possam apoiar as escolas e oferecer condições para a sua adesão. Tendo entendido isso, vamos buscar compreender o que muda no papel do professor utilizando a principal ferramenta da informática, o computador. Lembrando que na unidade 1 discutimos um pouco da sua utilização na escola, e sobre isso é preciso que fique bem claro que o principal objetivo defendido para a incorporação da informática na escola está na utilização do computador como instrumento de apoio às matérias e aos conteúdos lecionados, além da função de preparar os alunos para uma sociedade informatizada. Mas, para isso, é necessário também que esse objetivo esteja bem claro no projeto político-pedagógico da escola, ou seja, no PPP, para que se leve em consideração as características, os interesses e as necessidades locais. Com essa preocupação em mente, cursistas, chamo a atenção de vocês para as etapas que são necessárias para que a escola garanta a incorporação do recurso informático como o computador, para que ele seja realmente útil no processo de ensino-aprendizagem. Para isso, a escola precisa realizar inicialmente um diagnóstico da sua realidade, saber dos professores e alunos que conhecimentos estes possuem sobre a informática. Posteriormente, deve-se pensar numa formação adequada aos professores, o que inclui, além do enriquecimento de conhecimentos nessa área, também a pesquisa de programas educacionais que possam ser aplicados naquele contexto. Em seguida, a escola e os professores partem para a elaboração de um plano de ação do uso do computador na escola. Após a implantação dessa ideia, é preciso constante atualização desse plano para analisar as possibilidades e dificuldades, uma vez que as ferramentas da informática se modificam constantemente. A qualidade desse projeto vai depender então do esforço coletivo e de como cada etapa dessa vai ser executada na escola. Um outro ponto a se ressaltar é que, com o uso da informática na educação, o professor tem a possibilidade de utilizar diversos programas educativos que podem favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Aqui destaco alguns desses programas. Existem os programas de tutoria, que servem para quê? Servem para apresentar conceitos e instruções aos alunos em tarefas específicas. Na realidade, esses programas promovem pouca interatividade do computador com o aluno. Existem também os programas de exercitação, que já promovem uma maior interatividade do aluno com a máquina. Nele, os professores podem apresentar conceitos comuns na sala de aula e, posteriormente, podem propor exercícios sobre os conteúdos. Os programas de localização também são bem interessantes, porque neles o professor pode solicitar a localização de diversas informações a respeito de determinado assunto ou conteúdo. Um exemplo são as enciclopédias digitais. Mas o que seria o termo interatividade, na qual mencionei há pouco? Na realidade, esse termo surgiu devido ao novo ambiente computacional. Apesar de existirem muitas definições a respeito do que seja essa interatividade, aqui vamos buscar compreender esse termo como característica técnica que significa a possibilidade do usuário interagir com uma máquina.
Além dos programas mencionados, temos ainda os programas de simulação, que permitem que o aluno faça a simulação de situações reais. Outros programas também podem ser considerados bem interativos, como jogos matemáticos. O próprio ambiente de aprendizagem Moodle que utilizamos nessa especialização é um tipo de programa de ensino utilizado especialmente no ensino superior em cursos à distância. Então, existem diversos tipos de programas educativos disponíveis para serem utilizados como recurso pedagógico, o que nos leva a refletir sobre o seguinte: apesar do grande potencial pedagógico desses programas no contexto escolar, por que eles são pouco utilizados na escola? Talvez pela falta de conhecimento por parte do professor para utilizar essas ferramentas, ou porque a sua carga horária é insuficiente para que ele possa pesquisar e estudar a sua aplicação, além de outras condições próprias da sua realidade. Diante disso, é possível reforçar que o principal objetivo desses programas educativos é de facilitar o processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que os alunos construam o conhecimento relativo a um determinado conteúdo. Para isso, claro, cada instituição deve elaborar uma análise prévia das suas necessidades e dos programas que mais se adaptam à sua realidade. Diante do que foi explorado, chamo a atenção de vocês cursistas para o entendimento de que a informática na educação abarca dois objetivos principais. O primeiro deles é pedagógico, com instrumentos para complemento de disciplinas e para projetos educacionais. O segundo objetivo é de possibilitar a construção de conhecimento teórico pelos alunos, com atividades que ultrapassam a sala de aula e que serão úteis para a sua vida social. Finalizando essa videoaula, destaco essa citação de Froines, que revela o seguinte: quando tratamos da formação e de um novo papel do professor frente à informática na educação, não se trata de fazer dele um especialista em informática, mas de criar condições para que ele se aproprie dentro do processo de construção de sua competência da utilização gradativa dos recursos informatizados. Assim, ele poderá utilizar as ferramentas tecnológicas como importantes instrumentos do seu trabalho. Pronto! Agora você pode acessar e postar seus questionamentos no fórum de discussão da Unidade 2 antes de responder à atividade online. Bons estudos e até mais!